Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicopedagoga, especialista em neurociência, psicoterapeuta sistêmica, e é com muita alegria que estamos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço que promove diálogos sobre educação, cultura, comunidade escolar, processos formativos e tudo aquilo que impacta o desenvolvimento humano em sua plenitude. O tema do nosso encontro hoje é o emprego assistido para pessoa com deficiência intelectual. Uma proposta inovadora que vem transformando não apenas a vida de quem é inserido no mercado de trabalho, mas também a cultura das empresas e da sociedade em geral. Você já pensou no quanto o trabalho representa não só fonte de renda, mas também dignidade, pertencimento e autonomia? Para muitas pessoas com deficiência intelectual, essa oportunidade se torna possível graças ao emprego assistido, que oferece suporte, acompanhamento e condições reais de inclusão. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje uma convidada de peso, muito especial, Juliana Duarte de Mendonça Castro, graduada em Serviço Social e em Pedagogia, com múltiplas especializações em Gestão de Políticas Públicas, Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia Clínica e Institucional, além de mestrado em Serviço Social. Atua como assistente social da APAE Goiânia, é coordenadora e docente do curso de Pedagogia e Serviço Social do Centro Universitário FAC-Unicamps, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da mesma instituição e conselheira estadual, representando a FEAPAES em 2025. Juliana, seja muito bem-vinda ao Conexão Educativa. Quero te agradecer de pronto por você estar aqui conosco hoje e trazer tanta sabedoria para o nosso público. Obrigada, Lívia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema tão importante e necessário. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Juliana, para a gente começar essa conversa, explica para o nosso público, porque para a maioria das pessoas ainda é nova, na verdade, a ideia, né, desse emprego assistido para pessoa com deficiência. Fala um pouquinho mais para nós, por favor. Então, o emprego assistido, que a gente fala muito como emprego apoiado, sim, ele foi algo que foi iniciado aqui no Brasil na década de 90 pelo Romeu Sasaki, um estudioso que trabalhava em prol da pessoa com deficiência, com a inclusão. Então, tudo o que ele agrega nesse sentido do emprego apoiado é que as pessoas com deficiência, eles podem ter oportunidade de estar trabalhando, mas tem que ter uma rede ali para poder estar ajudando essa pessoa, né? Sendo a família, a própria empresa. Então, a ideia é que todas as pessoas com deficiência, eles podem estar no mundo do trabalho. O que falta é ter essa oportunidade e esse olhar no qual essa pessoa tem condições de estar trabalhando. Achei muito interessante saber que foi o Romeu Sasaki. Quando, lá atrás, isso foi o quê? 2002, quando eu entrei, 2001, quando eu entrei no ensino superior. E eu assumi a coordenação do curso de pedagogia também na época. Então, eu tinha várias alunas e foi justamente o momento onde se decidiu que a educação seria inclusiva. Uhum. E eu nunca me esqueço, porque tinha uma coordenadora, eu acho que eu já até mencionei aqui no programa, que ela era diretora de uma escola e ela ouviu isso na secretaria e ela chegou para discutir com a escola porque ela entendeu que era para perguntar se queria ser inclusiva ou não. E é lógico que quando ela perguntou, né, 100% dos professores não queria que fosse uma escola inclusiva, porque vai dar trabalho, nós não estamos preparados e tudo. E quando ela foi no outro dia dar a resposta lá na Secretaria Municipal de Educação, eles falaram: vocês não entenderam. Não é para decidir se vocês querem ou não. A questão é a seguinte: todas as escolas serão inclusivas, é uma lei. Quem quiser começar agora, vocês podem optar por começar agora ou por esperar o prazo final. Quem começar agora vai ter toda uma formação, e na época eles contrataram o Romeu Sasaki para fazer a formação. Isso. Então, inclusive, eu fui convidada várias vezes para assistir palestra dele e tudo, e foi um trabalho muito legal. E aí ela voltou e trouxe essa condição para os professores, e ela disse que ficou pensando como que ela falaria, né? E ela até falou assim: gente, quando uma mãe engravida, ela não espera que venha um filho deficiente. Mas no momento onde vem, ela se torna a maior especialista. Então, se nós pudermos nos preparar,
que tipo de professores nós seremos. E a escola foi assim, uma das pioneiras na área de inclusão aqui em Goiânia. E assim, essa questão da escola, né, trabalhar a inclusão, a gente sabe que tem as suas dificuldades, mas eu vejo que a pessoa com deficiência intelectual, no qual eu trabalho especificamente, e também a gente atende dentro da faculdade no núcleo de acessibilidade, múltiplas formas de deficiências ali, a gente entender aquela pessoa, a sua necessidade, e muitas vezes a gente, como não conhece, pensa assim, que eu não sou capaz de estar ensinando, mas a gente consegue, e eles também nos ajudam. O nosso processo é conhecê-los, saber quais são as dificuldades em si e trabalhar nessas intervenções. Hoje as escolas precisam ter o P, que é um plano educacional individualizado, para saber como que vai estar direcionando aquela pessoa. No ensino superior, por exemplo, na instituição no qual eu trabalho, da Facunicamos, a gente trabalha também sendo bem na necessidade daquele aluno. Se precisa de uma prova adaptada, se precisa de um ledor, de um ambiente separado, porque isso é inclusão, é saber verificar qual que é a necessidade daquela pessoa e não ter uma integração. Não, tem que ser em outro local. Se caso a família quiser ser no outro local, tudo bem, mas também tem que ter um livre-arbítrio para ele poder também trabalhar e poder estudar em qualquer um ambiente para ele poder ser inclusivo ali. E as pessoas começar a ter uma mudança de pensamento, de comportamento também, né? Não pensar que aquela pessoa não é capaz, né, de aprender, porque os meninos aprendem e se desenvolvem de maneiras diferenciadas. É muito lindo isso, né? Durante muito tempo na Universo eu também fui supervisora de ensino especial lá. Depois dei aula de psicologia da diferença e inclusão social no curso de psicologia há muitos anos. Juliana, e como que surgiu essa proposta de inclusão e de que forma ela se diferencia dos modelos tradicionais hoje da inserção no mercado de trabalho? Então, quando ela ganha muita força quando a gente começa com a lei de cotas, e aí vem com essa ideia do SASAC de emprego apoiado, e a gente vai tendo uma maior fiscalização, por exemplo, da lei, lá a partir de 2009. E aí se percebe que as empresas precisam ter essa pessoa com deficiência, a partir de 100 funcionários, conforme a cota, tem que ter ali 1%, depois acima de 200 pessoas, 2%, por aí vai, de acordo com a lei. Então, as empresas, muitas das vezes, não queriam colocar, ou se fosse uma deficiência que não atrapalhasse toda uma estrutura de ambientação. E após a fiscalização, viu que realmente as empresas têm que fazer essa contratação. Então, por exemplo, lá na nossa instituição, na APAE, quando qualquer empresa ela precisa ter essa pessoa dentro, né, da sua instituição, da sua empresa, ela entra em contato conosco, nós fazemos o trabalho de ir nela, visitar, juntamente com os nossos alunos, fazer um momento de ambientação e ver qual que é a necessidade, por exemplo, será que aquela vaga de serviços gerais é importante, ou ele se identifica com uma outra área. A gente também faz essa parte da curadoria, para que o próprio aluno ele se sinta pertencente àquele espaço, porque muitas vezes as empresas também não estão preparadas para poder receber. Então, até essa questão do modelo tradicional fala assim, eu preciso de uma vaga de recepcionista, preciso de Excel, preciso fazer isso. Muitas vezes os nossos podem até podem ser recepcionistas, mas às vezes não vai saber trabalhar com Excel, mas ele tem outras habilidades. Então, a gente começa a conversar isso com a empresa a partir de uma orientação, de palestra com a equipe, para que eles tenham conhecimento, olha, do que eu posso colocar, como eu posso colocar essa pessoa e incluí-lo de uma forma que todo mundo consiga também respeitá-lo, né? Então, é um trabalho de ir na empresa, de fazer esse processo de ambientação, ver qual que é a vaga, se é uma vaga que muitas vezes não consegue contemplar, qual outro tipo de vaga, por isso o processo da curadoria. E aí, o emprego apoiado, ele no sentido que a família também vai apoiar ele, por exemplo, se necessita, preciso de acordar, de questão da vestimenta, na empresa, tem uma pessoa específica ali que pode estar ajudando ele a lembrar de algumas questões, até para ele começar a entender essa rotina, e a própria instituição que pode dar todo esse suporte, com palestras, com orientação de como tratar essa pessoa com deficiência intelectual, porque muitas vezes é infantilizada. Então a gente fala, olha, ele não é uma criança, ele é um rapaz ou uma moça. Então são questões que a gente orienta com o objetivo que aquela pessoa não seja integrada, mas sim incluída, e que eles também, que a empresa
não veja como algo de somente cumprir a cota, mas sim ter uma responsabilidade social perante isso. É realmente incluir, né? Isso. É interessante, eu tenho uma paciente, ela tem um irmão com deficiência intelectual e ele trabalha na Renner. E assim, o dia que é feriado, ele não entende se não abrir a loja, porque ele quer trabalhar, ele adora, ele se sente útil, né? Isso. E muitas vezes, assim, para os alunos, quando nós levamos eles nas empresas, eles se sentem tão felizes e quando vê a oportunidade de fazer uma entrevista, de poder ter o seu próprio dinheiro, para poder, né, ajudar a família, ou mesmo comprar suas próprias coisas, é muito dignificante isso para eles, porque por muito tempo a pessoa com deficiência ela foi segregada, foi excluída. Então, hoje tem legislações que fazem com que isso tenha mudança. Então, a gente tem aí a questão da lei de cotas, declaração de Salamanca, que vem apoiar a questão da própria educação, temos a política nacional da pessoa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a política da assistência social. Então, a gente tem um conjunto de leis que vem garantir essa inclusão, acessibilidade a essas pessoas com deficiência. Então, no Estatuto mesmo da pessoa, ele fala da pessoa com deficiência, direito ao trabalho, à educação, à saúde, essa autonomia. Então, a gente tem que fazer valer essa lei. Eu costumo dizer aos meus alunos que no Brasil a gente tem muitas leis, só que a gente tem que começar a trabalhar de uma maneira de mudar o pensamento das pessoas, no sentido que as pessoas com deficiência, né, os grupos, né, a minoria, eles têm que ter oportunidade e a gente tem que entender aquela pessoa que é diferente de mim, porque nós somos acostumados com os padrões e a gente vive numa diversidade. Então, é entender dentro dessa diversidade como que a gente pode apoiar, como que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor, né? Não só na pessoa com deficiência, a gente olhar as necessidades especiais de uma pessoa obesa, uma gestante. Então, como que a gente, em vez de segregar essas pessoas, não colocar elas nesse mundo, como podemos oportunizar? Eu acho que é uma forma até inteligente da gente trabalhar isso de uma forma bem efetiva dentro do trabalho e com certeza a empresa ela ganha com isso. É verdade, é bem verdade. Juliana, no Brasil, como é que você avalia essa caminhada histórica aí em relação à empregabilidade da pessoa com deficiência visual? Olha, dentro do Brasil, eu vejo que a pessoa com deficiência, a gente está caminhando a passos devagares, mas a gente ainda tem grandes feitos. Em 2025, nós completamos 34 anos da lei de cotas. Nós temos, de acordo com os dados do IBGE, mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. No mercado de trabalho hoje, em 2025, conforme as pesquisas, temos mais de 64 mil pessoas em ambientes de trabalho. Isso é um dado significativo. Então, eu vejo que a gente está caminhando para esse reconhecimento que essa pessoa com deficiência física, visual, intelectual, ela pode sim estar contribuindo no seu meio. Hoje a gente tem a tecnologia que vem para estar assegurando mais uma oportunidade, a gente tem muitos benefícios, então é a gente saber como caminhar e adaptar para aquela pessoa no trabalho. Então, muitas vezes, com suporte, com acessibilidade atitudinal, ver qual que é aquela necessidade para poder estar adaptando. Então, eu vejo com bons olhos que a gente está caminhando para como que eu posso dizer, para um rumo que daqui uns dias não vai ter essa questão da exclusão. Lógico que a gente tem que ir trabalhando, temos que lutar, temos que falar mais sobre isso, mas já é o grande feito a gente ter um número significativo, né, dentro do nosso país de contratação de pessoas com deficiência. Isso é algo delicado, né? Mudança de mentalidade. Eu falo que mudar um paradigma é virar um transatlântico, né? Não é fácil. Tá ali, você vê o Titanic e avistou o iceberg lá quantos quilômetros, mas não conseguiu desviar a tempo de naufragar. E um paradigma dominante é muito forte, né? Então, sim, essa mudança de mentalidade, ela tem que ser constante e coerente. Eu acho que se não houver fiscalização, sim, muitas vezes a gente não consegue. E a fiscalização, como eu até mencionei, ela começou a partir de 2009. Então, hoje, a gente até percebe, quando muitas empresas começam a entrar em contato conosco, é porque o Ministério ele já está batendo ali na porta. Então, até hoje, em Goiânia, a gente tem o Fórum Fim de Poder, que ele trabalha com pessoas com deficiência e inclusão e a reabilitação das pessoas do INSS, faz grandes eventos, convida as empresas, tem uma parceria muito grande com o Ministério
do trabalho, até vai ter um evento agora no mês de setembro, convidando as empresas para entender essa pessoa com deficiência, essa mudança de mentalidade, verificar como às vezes pode estar chamando essa pessoa para poder trabalhar, porque muitas vezes é entender, se eu trabalho numa diversidade, eu tenho que começar a desmistificar esses padrões, até mesmo de como chamar essa pessoa com deficiência para trabalhar. Tem vagas de pessoas com deficiência, mas como que é isso? Né? Como que é essa vaga? Explicar, ou às vezes verificar, será que se é uma pessoa com deficiência intelectual, qual que é a sua habilidade, potencialidade, como que ele pode agregar na minha empresa? Então isso é muito importante que as empresas tenham esse olhar, e que é muito que a gente faz com as empresas desse trabalho de ter um novo olhar e essa responsabilidade em si. Juliana, fala um pouquinho para o nosso público sobre esse evento que vai ter. Até porque quem se interessar ou quem tiver alguma pessoa com deficiência intelectual que possa participar. Então, é um evento do Fim de Poder que ele convida, né, todas as empresas. Vai ser agora no mês de setembro, se eu não estiver enganada, a partir do dia 11, são 2 ou 3 dias, agora que eu esqueci, mas é uma jornada com vários profissionais falando sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, tem pessoas de renome ali que vai falar sobre a pessoa com deficiência, vai falar sobre a questão do emprego apoiado mesmo. Até o Fim de Poder, ele promoveu um curso para as pessoas fazerem o emprego apoiado. Então, tem ali pessoas que já têm esse domínio e que estão aí auxiliando. Então, quem tiver mais, tiver interesse... Pode passar um número para o nosso... Tem o Fim de Poder, e também na minha rede social, Prof. Juliana Duarte, eu sempre divulgo para poder fazer inscrição. É muito bacana que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, quem quiser participar, pode entrar no Insta. Fala de novo, Juliana. Prof. Juliana Duarte. Isso. E lá vocês terão mais informações. Mas, Juliana, eu quero saber um pouquinho agora como é que fica a família. Quais são os maiores desafios da família com a inclusão nessa parte laboral? Então, hoje, eu trabalho muito diretamente com as famílias para elas entenderem o potencial dessa pessoa e que ela se sinta segura para poder autorizar que ele vai para o ambiente de trabalho. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade que ela é excludente, tem muito capacitismo, as pessoas fazem discriminação. Muitas vezes essas famílias sofreram, os filhos sofreram bullying, então eles ficam receosos de estar encaminhando eles para o mercado de trabalho. Então, nós fazemos muito um diálogo com eles, pontuando a importância dele se sentir útil, dele ter essa autonomia, essa autogestão. Então, quando a família se sente segura, ela fala, não, Juliana, eu estou me sentindo segura, eu acho que ele realmente tem que se desenvolver. Então, é um trabalho muito em conjunto, de muito diálogo, de muita fala, e a gente tem que passar uma segurança. Então, eu costumo dizer que quando eu vou numa empresa, eu costumo observar aquela empresa no momento que eu entro, se ela realmente está sendo acessível comigo e com os meninos, que já são adultos, a gente mania chamar de meninos, mas se eles estão sendo respeitosos conosco, e se a gente percebe que tem essa segurança, a gente também passa a segurança para a família. Um outro também, eu vejo que as famílias ficam bem receosas porque a gente tem hoje o programa de transferência de renda, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que para muitas famílias é um benefício que ajuda na renda familiar. E aí eles ficam com medo. Ai, meu Deus, e se ele for, vai perder o benefício? Então a gente também orienta, olha, se vai para o mercado de trabalho, o benefício ele é suspenso. Hoje, com as mudanças da legislação, tem acesso ao auxílio inclusão. E caso, exemplo, vai para o mercado de trabalho, não deu certo, a gente retoma, né? A gente não, né? O INSS retoma conforme os critérios. Então, isso tudo é orientado com a família. Então, quando a gente percebe que a família realmente está segura, porque nós respeitamos muito a família. Então, quando ela se sente segura, ela deixa. Então, a gente tem que passar essa segurança porque eles também ficam apreensivos, porque eles veem os meninos ainda como bebês, pessoas frágeis, e saber que a gente está no mundo que tem muito preconceito, muita discriminação, eles têm medo de fazer algo com eles, e a gente entende esse processo. Então a gente tem que passar essa confiança, é muita conversa, é muito diálogo mesmo, e assim, a gente consegue bons frutos. A gente hoje, por exemplo, na APAE, muitas famílias
estão deixando já os seus filhos ir para o mercado de trabalho, porque a gente teve essa articulação e esse diálogo bem respeitoso com eles. E para as empresas, Juliana, qual que você acredita que é a maior barreira impeditiva ainda da contratação? Eu acredito que ainda é a falta do conhecimento, é a falta de saber que essas pessoas, elas têm potencialidade de poder fazer uma diferença, conhecer aquele desconhecido que muitas vezes fica naquela questão do senso comum, de que as pessoas com deficiências, eles não têm oportunidade, que não precisam trabalhar, tem que ficar em casa, de não querer mudar os espaços, de querer ainda viver naquele tempo que não tinha que mudar. Então, hoje a questão da gestão mudou, a questão do trabalho mesmo mudou, as estruturas hoje têm que ser acessíveis. Então, eu vejo que se as empresas começarem a ter esse pensamento de mudança, que realmente eu tenho que olhar para os meus funcionários, independente se eles têm deficiência ou não, fazer algo que seja produtivo, porque hoje qualquer trabalhador quer estar numa empresa que se sinta bem. Então, as empresas que têm esse olhar, que pensam nessas mudanças, que não vivem paradas, né, no século passado, elas conseguem ter aí bons resultados. E a gente tem lá na PAI bons alunos que estão dentro de empresas parceiras, em restaurantes, fast foods, entre outras, que são parceiras e eles mesmos relatam a diferença que eles fazem no campo de trabalho. Até falo, Juliana, eu quero 10 desse, né? Porque sabe do compromisso, da dedicação, porque os meninos veem isso como uma oportunidade única. Então, como eles veem como uma oportunidade única, eles vão fazer de tudo para estar naquele ambiente e se sentirem bem ali. E eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você detalhasse mais como é que funciona o acompanhamento profissional no emprego assistido. Por exemplo, vocês lá na APAI, de quanto em quanto tempo vocês vão, se vocês fazem relatórios, porque até talvez tenham muitos pais aqui de pessoas com deficiência intelectual, às vezes inseguros de mandar seus filhos para o mercado de trabalho. Isso. Quando a gente já encaminha, né, começar assim, como que é esse processo? A gente encaminha essa pessoa, faz essa ambientação, o aluno, né, o estudante, eu costumo chamar o usuário, ele gostou daquela empresa, ele realmente quer ficar, fez a entrevista, deu tudo certo, a empresa também gostou, porque também é uma mão de via dupla, né? A empresa também tem que gostar e tem que ter o perfil. Então, foi contratada, a gente informa a família fica com a parte burocrática, a gente fica orientando com a documentação, exame admissional. E aí, se a empresa ela deseja, a gente faz uma palestra para falar o que é essa pessoa com deficiência, para toda a equipe que ele for ficar, como tem que tratar, porque muitas vezes, será que eu posso ficar brincando, como que é isso? A gente explica todo esse procedimento, que é uma pessoa com deficiência intelectual, né? A gente faz essa palestra com as empresas, e aí a gente faz um acompanhamento, muitas vezes de 3 em 3 meses, depende. Então, a priori é assim, foi para o mercado de trabalho, então daqui 3 meses a gente entra em contato para fazer uma avaliação. A gente vai na empresa, faz uma reunião presencial ou online, porque depende muito da empresa. E a gente tem uma ficha avaliativa para perguntar como que ela tá, como que se essa pessoa está tendo proatividade, se está chegando certinho, se a empresa tem alguma coisa a falar. E a gente também faz essas perguntas também para o nosso usuário que ele está, se ele está gostando. E se está tudo bem, a gente relata. E aí, muitas das vezes, a maioria dos nossos alunos, quando precisa, às vezes, dentro de um mês, é porque às vezes não se adaptou. Mas é um trabalho que a gente fica ali, olha, família, não está acordando? Vamos colocar o despertador, a gente vai orientando com a família. Mas é um trabalho que a gente faz de 1 ano, mais ou menos, que é uma consultoria, assessoria ali que a PAI fornece para as empresas durante 1 ano. E depois de 1 ano, não que a gente abandone, mas a gente deixa um pouco mais livre. Então, de 3 em 3 meses a gente muitas vezes vai na empresa. Se precisar ir antes, vamos antes também. Conversamos sempre por telefone. Hoje, a facilidade do WhatsApp, ele é uma mão né, ótima, porque eu converso muito com as empresas pelo WhatsApp. Então, às vezes, eu não fui na empresa daqui 3 meses, mas é porque eu estou conversando no WhatsApp. Não, Juliana, tá tudo certo. Conversa com a família, ok. E a gente relata isso também, para ficar algo documentado ali. Mas a gente sempre dá essa assistência. E lá na PAI Independente, né, foi para o mercado de trabalho ou não, a gente fala mundo do trabalho, que ele pode estar ali tendo as diversas oportunidades. Ele nunca é um ex-aluno, então sempre que precisa, a família entra em contato. Então a gente tem aí alunos que já estão há mais de 5 anos no mercado de trabalho, que a família entra em contato,
Juliana, eu preciso de uma receita, eu preciso de uma orientação. Juliana, a gente pode ir aí, eu atendo, oriento, né? Então a gente faz os procedimentos. Tem um personagem importante nesse processo todo, que é o chamado Job Coach, né? Que ele é fundamental para o processo de inclusão. Você podia explicar para os nossos telespectadores quem que é esse personagem, o que ele faz, como que ele atua? Então, para nós, a gente muito chama assim, é o consultor assessor, mas é uma pessoa que vai estar planejando e treinando ali aquela equipe para poder dar todo o suporte se necessário. Então, muitas vezes, a gente vai lá na empresa e o nosso aluno vai ficar com uma equipe. A gente sempre fala, quem que é o supervisor dele? Porque ele vai sempre se atentar àquela pessoa. Então, o comando vai ser aquela pessoa. Então, ele vai, se ele tiver alguma dúvida, vai chamar ele. Se não tiver ele, como que vai ser? Então, a gente vai orientando aquela pessoa. Olha, ele precisa ser reforçado a todo momento assim. Olha, amanhã você tem que chegar 8 horas. Chegou, tem que fazer esse procedimento. É até ele pegar essa rotina. Porque depois que pegou a rotina, ok. Porque tem muitos, por exemplo, a gente tem um usuário nosso que ele foi para uma empresa na parte administrativa. Então, no começo, precisava ali ficar de olho para ver se estava tudo certo, se ele está conseguindo fazer o trabalho. Depois, mais ou menos assim, acho que não demorou nem um mês, não precisou. Então, isso depende muito de cada usuário que vai para o mercado de trabalho. Tem alguns que precisam realmente, olha, lembrou de bater o ponto? Olha, seu horário de descanso. Olha, agora é hora, por exemplo, de lavar uma louça. Olha, de pegar um papel. Então, são questões que precisam ser reforçadas. Quando pega no ritmo, aí não precisa. E a família, o suporte. Então, esse profissional, ele vai muito para poder estar dando esse suporte que a gente também fala como do emprego apoiado, como se diz, né? E para nós, a gente tem ali como consultoria e assessoria. Mas o objetivo em si de todos é dar todo esse planejamento, essas intervenções de uma forma que seja efetiva, né, para o nosso usuário que ali esteja. Juliana, a conversa está muito produtiva, mas a gente vai chamar um intervalo rápido e daqui a pouco estamos de volta.